Gestão escolar, por exemplo, a parte que fala de gestão escolar aqui dentro desse edital, ela parece que ela está deslocada. Ela começa a falar de ensino de currículo, e depois aparece um trecho sobre gestão e participação da família, como se isso não fizesse parte do próprio processo pedagógico. Seria muito mais interessante e coerente abordar a gestão escolar junto com o papel do pedagogo e a organização do trabalho escolar. A gente tem vários tópicos aqui, vários temas e subtemas. Esses temas e subtemas eles foram jogados de uma forma meio desorganizada. Isso aqui bota medo em qualquer um. O que nós fizemos? Nós colocamos esses temas organizados de uma maneira bem lógica. E a gente ainda justifica por que esses temas são organizados, foram organizados dessa maneira. Então, no início do nosso curso, a gente vai estudar os temas daqui de dentro que têm relação com os fundamentos da educação e a relação com a sociedade. Então, a gente vai estudar a dimensão filosófica, educação e pobreza, pluralismo e diversidade, de desenvolvimento histórico e funções sociais da escola. Por que estudar isso? Porque a gente precisa ter uma base conceitual. E essa base conceitual vai nos ajudar a compreender como a educação se estrutura e se relaciona com a sociedade ao longo da história. Então, antes de começar a ler legislação, antes de começar a entender a família na escola, antes de começar a entender aquele monte de informação pesada, é necessário que a gente entenda a base conceitual da coisa. Função social da escola, desenvolvimento histórico, das concepções pedagógicas, essas coisas. Se você for estudar sem um tipo de orientação, você não vai conseguir fazer essa filtragem. E aí, esse conteúdo aqui vai vir de uma forma muito caótica e de uma forma que é muito difícil de você conseguir estabelecer uma relação entre uma coisa e outra. Né? Depois que a gente viu e entendeu essa base conceitual, aí a gente vai para a segunda parte desse blocão de informação. Que parte é essa? O papel do pedagogo e a organização escolar. Quando você vai estudar a parte específica de um concurso, não convém você pegar aquele blocão de informação, peraí, eu vou estudar, vou dividir em tópico, tópico um, tópico 2, tópico 3, seguindo essa lógica aqui. Não faz sentido nenhum isso. Por quê? Porque você vai começar a estudar aqui fundamentos da educação, aí depois você vai pegar plano de ação do pedagogo, enfim, são coisas que às vezes poderiam ser complementares, mas essas coisas estão perdidas aqui dentro. Se essas coisas estão perdidas aqui dentro, a gente precisa dar um jeito nisso. Então, o edital mostra dessa forma. Nós estamos fazendo uma reorganização dele. Nós pegamos todos aqueles conteúdos e vimos o que pode ser relacionado com o quê. E nós caímos, então, nesse segundo tópico aqui, que é o tópico do papel do pedagogo e a organização escolar. Então, concepção do pedagogo na escola, liderança nas relações humanas, atuação do pedagogo, conselho escolar, gestão escolar. Tudo isso que está aqui está lá naquele blocão lá de cima do edital. Mas a gente foi catando milho, né, pegando informação, pegando tópico lá de cima, tópico lá de baixo, vendo o que podia casar com o que, e nós descobrimos uma linha lógica nessas coisas. Por que isso? Porque após entender os fundamentos estão aqui. Após entender os fundamentos, a gente precisa entender o papel do pedagogo na estrutura escolar e como é que ele vai interagir com a comunidade. Então, nós já avançamos em dois tópicos aqui em relação aos pontos do edital. O terceiro ponto, ele trata do planejamento e organização do trabalho pedagógico. Se você for olhar lá no edital, lá em cima, você vai ver que o planejamento e organização do trabalho pedagógico ele está todo perdido aqui. Uma pessoa que não tem orientação vai pegar lá o planejamento aqui, vai pegar o planejamento aqui, um texto aqui, só que vai demorar muito tempo, né, para você conseguir estudar isso tudo. Quando você chegar lá no final, não fez sentido nenhum e você não vai aprender nada. Então, para resolver isso, a gente pegou todo esse esse arcabouço que fala do planejamento e organização do trabalho, colocamos ele no item 3. Tem alguém chegando? Deixa eu liberar aqui.
Permitir. Permitido também. Então, e a gente colocou nesse item 3. Né? O item 3 fala dessa parte da estruturação das práticas pedagógicas. Então, lá no item 1, a gente viu os fundamentos. O pessoal está chegando. Legal. Chegou minha gente. Sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando. Então, lá no item 1, a gente entendeu o planejamento, as questões conceituais. No item 2, a gente entendeu o planejamento, o papel do pedagogo, e no item 3, a gente vai entender a estruturação das práticas pedagógicas. Vocês vão vendo que tem uma hierarquia, né, lógica nessa organização, muito diferente daquele blocão maluco de informação que o edital traz para nós. Aqui não tem hierarquia nenhuma, não tem nenhum tipo de coisa que a gente pode deduzir. Né? Nós precisamos criar uma linha lógica, e essa linha lógica ela está criada nesse ponto aqui. Então, o item 3 ele vai falar do planejamento e organização do trabalho pedagógico. Qual é o outro tema que a gente vai abordar ao longo desse curso? Processo de ensino e aprendizagem e a interação pedagógica. Então, a gente já vai ter visto, lá no item 1, conceito, no item 2, o papel do pedagogo, no item 3, a estruturação do trabalho pedagógico, e agora a gente vai entender processo ensino-aprendizagem e a interação pedagógica, que a gente consegue estabelecer essa linha lógica de entendimento. Então, concepções e teorias da aprendizagem, interação pedagógica na sala de aula, mapeamento e análise de dificuldades, comunicação e interação e o plano de ação do pedagogo. Por que isso? Porque aqui o foco agora é a prática pedagógica, os desafios da sala de aula conectando a teoria e a aplicação. Se você for seguir essa lógica de entendimento, você vai ver que o estudo vai fazer muito mais sentido. Não basta você pegar, hoje eu vou matar um pedação do edital. Se não tem uma linha, uma hierarquia, uma lógica seguindo aquilo, você não vai conseguir ter sucesso nos estudos. Só depois disso, que a gente entendeu aquele monte de item comentado lá atrás, é que a gente vai começar a entender o currículo e a construção do conhecimento. Nós já entendemos o papel do pedagogo, né? A função, a estrutura, aquele monte de coisa. Agora a gente passa a entender como é que o currículo se relaciona com a construção do conhecimento. Então, vamos entender o que é currículo escolar, vamos entender o que é a BNCC, vamos entender a organização curricular, vamos entender a interdisciplinaridade, a organização e os eixos de formação profissional. Então, vamos lá. Após a prática pedagógica, agora é importante a gente compreender a estrutura curricular que orienta o ensino das escolas. E se você for pegar isso aqui, ó, Base Nacional Comum Curricular, parte diversificada, você não vai ver isso aqui no meio daquele planejamento do edital. Você vai ver isso aqui lá para o final. E isso aqui atrapalha muito, porque isso aqui, a base nacional, ela precisa estar dentro de um contexto para você estudar. Esse contexto que a gente está trazendo é o contexto relacionado ao currículo e à construção do conhecimento. Depois da gente ter acertado todos esses pontos, aí a gente vai para o nosso penúltimo ponto. Educação inclusiva e educação de jovens e adultos. Todas essas leis e resoluções aqui, elas tangem nessa temática de educação inclusiva e EJA. Então, a gente vai precisar entender e aprender essas leis. Ah, mas você vai pegar essas leis e vai ler lei por lei com a gente? Não, nem um pouco, nem funciona. Como é que a gente vai aprender isso? A gente vai aprender isso através de recursos, recursos de aprendizagem e recursos de memória. Vou adiantar aqui para vocês verem, para vocês terem uma ideia de que recursos são esses. LDB. Espero que vocês consigam. A gente vai ter que ver, por exemplo, né, a hierarquização
da União, das responsabilidades em relação ao currículo, da LDB, etc. Ah, você vai fazer a gente decorar ponto por ponto? Não, isso nem funciona. O que funciona então? O que funciona é isso aqui, é você interagir com o conhecimento. Eu não vou cantar aqui agora para vocês, porque vocês ainda não pagaram o curso, então vocês também não merecem que eu cante, porque eu também vou estragar o ouvido de vocês cantando isso. Mas nós compusemos aqui uma lei, uma música, em cima daquela música do Legião Urbana Faroeste Caboclo. E é interessante porque essa música, ela estrutura de uma forma muito simples e muito clara, por exemplo, as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. Olha só que legal. Aí vocês vão ouvir na cabeça de vocês, né, no ritmo daquela música lá do Legião Urbana Faroeste Caboclo, aquela letra de 9 minutos, né? No artigo 9 está dizendo a União faz a base. Não, estou lendo e cantando, né? Não vou ler cantando. No artigo 9 está dizendo a União faz a base. Então, de quem é a responsabilidade fazer a Base Nacional Comum Curricular? Da União. Então, ela é aprovada no Congresso Nacional. Qual é a responsabilidade do Estado, que vem logo depois da União? Logo depois do, do Brasil, a responsabilidade é dos Estados. Os Estados podem fazer as suas alterações, podem fazer as suas diretrizes, os estados podem fazer as suas proposições, desde que elas não ultrapassem aquilo que a União votou. E depois da União, quem é que pode mexer na educação? Quem é que pode propor a complementação desse currículo que a base oferece? Os municípios. Então, depois dos municípios, quem é que pode fazer com que o currículo seja mais próximo ainda da comunidade? As escolas. E depois das escolas, o professor, que também é o mediador. Então, através de recursos de música, através de mapas mentais, através de alguns elementos que vocês vão interagir bem mais do que se você fosse pegar o corpo seco da lei, você vai conseguir entender melhor essas legislações. Se você ler isso aqui cantando, você vai entender isso bem melhor ainda. Né? Enfim, a gente vai voltar nisso aqui mais tarde. Talvez eu cante. Não, eu não vou cantar, eu não tenho voz. Eu gostaria de cantar, mas eu não tenho voz para isso. Espero que alguém aí tenha voz para a gente entender essa legislação. Então é isso. Então a gente viu que essas legislações elas vão ser tratadas de forma mnemônica, de forma mais lúdica, tirando toda aquela rigidez do corpo frio da lei que ninguém consegue decorar nada. Por que a gente está colocando isso? Após compreender currículo e ensino, o estudo deve abordar a inclusão e a diversidade educacional, que são essenciais para garantir o direito à educação a todos. E, por fim, por fim não, ainda tem outro. E depois disso, a gente ainda vai falar da educação e trabalho, a formação técnica e a educação de jovens e adultos. Então, nós vamos trabalhar formação profissional, educação para o trabalho, e acesso e permanência dos alunos na rede. Por fim, é essencial entender o impacto da educação no mundo do trabalho e na formação técnica de jovens e adultos. Se vocês verem, tudo isso aqui que a gente tem de bloco de informação, que parece um pedaço de pedra, nós fomos lapidando isso aqui, transformando isso aqui em uma linha lógica cheia de conceitos. E esses conceitos aqui é o que a gente traz para conseguir organizar todo aquele pedregulho nesses tópicos aqui. Então, a gente vai estudar os fundamentos da educação em relação com a sociedade, a gente vai estudar o papel do pedagogo na organização escolar, a gente vai estudar o planejamento e organização do trabalho pedagógico na prática pedagógica, a gente vai estudar o processo de ensino e aprendizagem e a interação pedagógica, a gente vai estudar o currículo e a construção do conhecimento e a estrutura curricular, a gente vai entender educação inclusiva de jovens e adultos, e a gente vai entender educação e trabalho e formação técnica. Isso aqui, tudo isso aqui, é o que está lá em cima. Tudo isso aqui é o que está aqui. Se você
seguir essa lógica que todos esses tópicos você terá estudado tudo isso aqui, desse blocão de informação. Nós dividimos isso aqui e isso veio a ser condensado em 7 tópicos, 7 elementos. Nós vamos ter aproximadamente 12 encontros, cada encontro de 1 hora. Então, tudo isso aqui nós vamos trabalhar e ainda vai sobrar tempo para a gente conseguir fazer outras coisas. Ah, mas você vai conseguir falar de tudo, você vai falar de toda a LDB? Como eu disse para vocês, nós vamos pegar a parte que nos interessa da LDB, das nossas especificidades enquanto pedagogos, vamos transformar essas leis mais duras e rígidas em, em ludicidade, em, em letra de música, em mapa mental, em coisas para vocês poderem interagir nos dias que não tivermos encontro, aí vocês vão ver que vocês vão conseguir dar conta de entender muito mais do que quem perde bastante tempo quebrando a cabeça, lendo e tentando decorar leis enormes, leis muito difíceis de serem aprendidas. Esse é o primeiro tópico, primeiro ponto. Alguém tem algo a dizer? Se tiver, é só abrir o microfone e falar. Isso aqui eu vou... Aí, deixa eu falar uma coisa. Essa reorganização, essa aula que você está gravando, essa organização que você fez tudo aí, dos conteúdos, ficou legal. Você vai colocar no grupo? Como que é? Para a gente poder estudar. Isso aqui que eu estou fazendo é uma divulgação da atividade que nós estamos propondo a desenvolver. Isso aqui eu vou colocar no grupo. Essa primeira aula é uma aula aberta. Eu vou fazer alguns trechos, justamente para divulgar, para ver se a gente consegue trazer mais alunos. A partir esse primeiro encontro a gente chama de aula 00. A partir da aula 1, eles vão ficar restritos às pessoas que fizerem inscrição no curso. Mas o início ali das técnicas, né? As técnicas elas vão sendo desenvolvidas ao longo dos 12 ou 13 encontros que nós vamos ter até a semana de prova. Nós vamos até praticamente a véspera da prova. E trabalhando toda terça e toda quinta, 1 hora por dia, esses tópicos aqui. Então, o que eu estou falando para vocês, ele vai ficar gravado e vai ficar aberto para quem quiser consultar. As outras aulas, elas vão ficar restritas somente às pessoas que se inscreverem no nosso preparatório. Se tiver alguma outra dúvida. Eu não sei se eu posso fazer outra pergunta, assim. Esse preparatório, você vai colocar o valor, como que é? Ou você pode falar agora? Sim. A gente está trabalhando, nós estamos oferecendo várias matérias específicas de matemática, específica de português. Nós conseguimos fechar um valor de R$ 200 por todo o curso. Não é mensalidade, é um valor único. E aí, isso aqui, por exemplo, vai funcionar para praticamente os editais eventuais que estão por vir também. Se você pegar esse edital desse ano, ele é muito parecido com o edital do ano passado. Então, você vai ter praticamente um curso aí para a vida toda. Ele vai ficar disponível, gravado depois, né? Para as pessoas que se inscreverem, ele vai ficar no seu e-mail e só o seu e-mail vai conseguir abrir esse negócio. Eu vou te mandar um link e você vai tentar abrir por outro e-mail. Você não consegue. Você só consegue abrir ele pelo seu e-mail pessoal, que a gente consegue bloquear para acesso de outros e-mails. Então, vocês entenderam essa reorganização de conteúdo? Ficou tranquilo isso? Ficou mais sóbrio do que se a gente pegar isso aqui, esse blocão... tem gente chegando. Deixa eu liberar aqui. Sobre essa questão de organização do conteúdo, vocês entenderam? Ficou mais sóbrio isso do que se a gente for pegar esse blocão de informação? Vou estudar aqui agora, né? Hoje eu vou estudar planejamento de ensino e seus elementos constitutivos, objetos de ensino, conhecimento, competências, habilidades. Aqui você não tem nenhum tipo de lógica, né?
de elemento que você consiga fazer um aprendizado dedutível, né? Aqui parece ser uma coisa muito forçada. O que a gente fez, ó, tem mais gente chegando. O que a gente fez foi justamente quebrar essas pedras aqui para vocês estudarem corretamente, e transformamos tudo isso aqui nessa lapidação que é essa divisão da reorganização dos conteúdos, que a gente chama de reorganização dos conteúdos. Agora que eu falei para vocês da reorganização dos conteúdos, quem chegou agora ou quem chegou depois, isso vai ficar gravado. Então vocês vão poder consultar, eu vou colocar o link no grupo. Essa vai ser o único encontro que a gente tem que ficará completamente gravado à disposição de vocês. Agora que a gente entendeu essa reorganização dos conteúdos, nós tiramos esse pedregulho aqui da parte específica, que isso é a parte específica, e se você for pegar essas leis aqui, você não vai entender nada, porque é muita coisa, muita informação, nós transformamos isso aqui da forma mais suave possível. Outro elemento que nós vamos trazer aqui para vocês é o estudo de caso. Isso aqui eu acho interessante, até mesmo vocês interagirem um pouquinho mais, porque muita gente tem dúvida no estudo de caso. Então, nós desenvolvemos um método de estudo de caso em 12 etapas. Cada dia diferente, a gente vai trazer uma técnica diferente para você olhar o seu estudo de caso e falar: isso aqui funciona. Primeira técnica, primeira coisa que a gente vai entender é o que é o estudo de caso. O estudo de caso é uma questão discursiva da sua área, no nosso caso, de pedagogia. Esse estudo de caso, ele tem 15 linhas para você conseguir resolver. Posso resolver em menos? Pode. Posso resolver em 2 linhas? Pode. Se eu resolver em 2 linhas, eu corro o risco de ter menos pontos do que quem respondeu em 15 linhas? Não corre o risco desde que você faça o que a gente está propondo que você faça hoje. Como assim? Vou explicar. Então quer dizer que um cara que responde em 2 linhas pode tirar uma nota maior do que um cara que responde em 10? Dependendo do caso, sim. Muito estranho isso, eu sei. Mas vocês vão ver que não é estranho a partir de agora. Isso aqui é uma questão de estudo de caso da prova passada, da mesma banca, Fundação Carlos Chagas, e ela traz para nós o seguinte problema. Questão 1. Tinha que ser questão única, porque é só uma mesmo. Considere abaixo 2 depoimentos de professores que atuam na educação básica sobre a BNCC. Em outras coisas, em outras épocas, se você for num curso preparatório, o professor vai falar para você: gente, a BNCC já tem que estar no sangue, você já tem que saber, né? Quando eu falo BNCC, você tem que saber o número da lei, não sei o quê, porque você trabalha com isso tem que estar no sangue, etc. É assim? Nem sempre. Ah, mas eu não aprendi nada na faculdade de legislação. Muita gente não aprende muita coisa na faculdade sobre essas coisas de legislação, porque acha que nunca vai usar, que acha que é o que está na sala de aula que vai resolver. Por isso que a gente criou aquelas formas de estudar a legislação através de técnicas de memória, através de técnicas de, de letras de música, de mapa mental, essas coisas assim. Nós vamos trazer cada lei que nós formos citar, cada trecho de lei que nós formos citar para vocês, nós vamos trazer para vocês esses trechos de música, mapa mental e essas coisas para ela ficar na sua cabeça e você não esquecer nunca mais. Ou esquecer só daqui a muito tempo, depois que tiver passado no concurso. Esperamos. Então vamos lá. Considere abaixo 2 depoimentos de professores que atuam na educação básica sobre a BNCC, a Base Nacional Curricular no Brasil. Aí você imagina o professor 1. O professor 1 chega e fala, né? Você está conversando ali na hora do café, na sala dos professores, o professor 1 chega e fala: menino, a Base Nacional Comum Curricular auxilia o professor na definição curricular. As escolas passam a ter um currículo com conteúdos objetivos e competências já definidos, válidos por todo o território nacional. Vocês conseguem entender que isso aqui é a opinião de um professor. 2 professores estão tomando café na sala dos professores. Aliás, sim, 2 professores estão tomando café na sala dos professores, de repente um vira para o outro e fala:
Rapaz, a BNCC ajuda o professor na definição curricular. As escolas passam a ter um currículo com conteúdos, objetivos e competências já definidos e válidos para todo o território nacional. Isso é a opinião dele. Aí o outro professor, que já é um cara, né, tem uma visão mais triste da vida, chega e fala: rapaz, a BNCC não valoriza a reflexão e o planejamento do professor. Ela tira o protagonismo do aluno. Quem quiser ligar o microfone, quiser falar sobre esses dois pontos de vista aqui, está liberado. Vocês podem falar para a gente começar a entender o que que isso quer dizer. Por favor, podem colaborar. Frequentemente a gente tem que chamar vocês para isso, porque mesmo se você não souber, tem que passar alguma coisa pela sua cabeça. Essa coisa que tem que passar pela sua cabeça, a gente tem que ir ajustando até ela ficar na coisa certa. Por exemplo, eu pergunto para vocês, esse ponto de vista do primeiro professor, ele não está completamente correto. Alguém sabe me dizer por que que esse ponto de vista do professor não está completamente correto?